Vocês não gostam desse tipo de vídeo, mas fiz de novo. Neto volta a comparar o Neymar e o Mbappé e inclui Vinícius Júnior na conversa. E ainda a TV brasileira entra em fogo ao falar que o Vinícius Júnior tá decidido. Neymar tem que ser esquecido e o principal jogador do Brasil agora é o Vinícius Júnior, sem mais desculpa nenhuma. Se liga só nessa polêmica. Né? O que o Kylian Mbappé fez hoje no jogo contra o Barcelona... Vamos lá, quem fez 4 gols em Copa do Mundo? Em final. E perdeu a Copa? Tem algum outro jogador que tenha feito 4 gols em Copa do Mundo e perdeu a Copa? Eu acho que ele é o único. Quem que é vice-campeão do mundo? Ele, né? Quem que é campeão do mundo? Ele, né? Paulo do Vale, boa noite. Também, né? Ele ganhou em 18. Isso, ele é campeão do mundo e vice-campeão do mundo. Campeão do mundo. As duas Copas. Ele tem um título e um vice. Ele tem um título e um vice. Ele foi 2 Copas do Mundo. Então, não dá pra comparar o Neymar com o Mbappé. Me desculpa a toda a galera que ama o Neymar, que tem fissura pelo Neymar e que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tigre, meu irmão. Tá tudo certo, tá tudo tigre. Agora, ele tem 2 Copas do Mundo. Ele jogou, uma ele ganhou e que ele perdeu pro Messi e ele fez 4 gols, se eu não estiver errado, contando com a prorrogação e pênalti. 4 gols. E aí... O Jorge Igor arrebentou hoje na narração. Eu não sei se já tem os gols narrados. Vamos botar aí os gols narrados pelo Jorge Igor. Um monstro sagrado. Depois você coloca aqui no meu Instagram, marca o Mbappé, que eu não sigo ele. De novo, o Vinícius Júnior é protagonista. De novo, o Vinícius Júnior, ele faz gols, ele participa. Eu tava lendo hoje, o Vinícius Júnior, ele é o jogador que mais participou de gols na Champions, não, nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, o Vinícius Júnior é o jogador que mais participou de gols. São 16 gols e 15 assistências que o Vinícius Júnior tem pelo Real Madrid nos últimos 3 anos de Champions League. Ou seja, é um cara que vem sendo decisivo e foi o que eu levantei no debate ontem, Vamp. Esse moleque tem que estar entre os 3 primeiros do prêmio de melhor do mundo da FIFA esse ano. Ou não, eu tô exagerando? Boa tarde, Chico, Bruno, Maldo, boa tarde a todos. Assim, né, Chico, a gente vê, né, eu como ex-atleta e vai ficar no ninho vendo jogos, né? A evolução do Vinícius Júnior nos últimos 2, 3 anos é um absurdo. Quando o Toni Kroos acha que ele passa pra ele, que ele sai na cara do Manuel Neuer, pra mim tá entre os 3 maiores goleiros da história, né, do futebol. Isso, chapa... faz lá 2-2, assim, Liga dos Campeões. Um dia antes a gente viu Palmeiras e São Paulo, com 40 segundos de jogo, o Sané sai na cara do gol, perde o gol com o Harry Kane, bota ele na cara do gol. Pô, já valeu por 90 minutos de Palmeiras e São Paulo. Um mundo lá, pô. Ô, Bruno, depois do Real Madrid, o Bayern de Munique, o Milan, acho que tem mais Liga dos Campeões? Tem o Liverpool também, né? O Bayern tem 6, né? 6. Sim. O Real Madrid tem 14, né? O Liverpool acho que tem 5. Não? E é o time que, na história, eu estava vendo ontem, né, nos canais lá, da TNT, HBO, o Bayern de Munique é o time que mais deu trabalho no Real Madrid na história. Os times europeus. Até mais do que o Barcelona, que você não se encontra direto na Liga dos Campeões, se encontra no Campeonato Espanhol, Copa do Rei. Mas assim, jogão. Milan 7, Liverpool e Bayern 6. 6, né? O Milan tem 7. Então é o seguinte, assim... Aí você fala assim, pô, velho, é outro esporte. E aí o Vinícius entra e ele faz o gol contra o Neuer. É aquela coisa, né? Eu estava comentando com os amigos ontem. Você imagina o seguinte, você está jogando uma pelada com os amigos, de repente você tem uma alucinação. Você chega diante do goleiro, o goleiro é o seu amigo que não agarra nada, péssimo no gol. Mas você, quando chega na cara dele, por uma alucinação, você vê o Neuer. Deve dar um medo danado, né? O cara ficar cara a cara com o Neuer. Fala assim, caramba, e agora, hein? O que eu faço? A chance de eu me dar mal aqui, né? E outro tempo ele chapava lá na bandeirinha. Agora e ele falou, time, meteu a bola, não teve chance. No segundo tempo ele chutou uma de canhota, o Neuer fez uma defesaça com o punho, pô, espetacular. O Vinícius melhorou muito, finalização, movimentação. O Ancelotti foi muito bem de tirá-lo da ponta. Ele não é jogador para ficar amarrado na ponta, então ele se movimenta mais. E na seleção, eu acho que ele foi o melhor atacante brasileiro em vários jogos. E ele, mesmo assim, muito sacrificado, que a seleção tinha um grave problema. A seleção jogava por Neymar. O time do Tite jogava só por Neymar. Era tudo para favorecer o Neymar. Não o Neymar servir na seleção, a seleção servir no Neymar. Foi um grave erro que ele cometeu.
durante toda a sua passagem pela seleção brasileira. É tudo por Neymar, tudo por Neymar. Uma coisa é assim, é o craque do time centralizar as ações, dependendo das suas características, e comandá-las, né? Ou aparecer para decidir jogos. O outro é o time tem que jogar em função dele. Ah, essa não é a posição onde o Rodrigo vai render mais, mas aqui atrapalha o Neymar. Ah, essa aqui não é a posição onde o Vinícius vai render mais, mas aqui vai atrapalhar o Neymar. Tudo que atrapalhava o Neymar, o Tite, não, é tudo por Neymar. E ele saía durante os jogos. Não sei porquê, ele sempre tirava dos jogos. Ele custou aceitar o Vinícius na seleção, ele não convocava. Houve uma ocasião que o Tite não convocou o Vinícius. E na imprensa europeia ninguém entendeu nada. Ficou tudo. Ele veio Brasil e Argentina, pô. Aí teve a lesão, né? Do Firmino, aí ele convocou o Vinícius. Esse jogo na Argentina, né? Houve um jogo que ele colocou o Vinícius para marcar quase com o segundo lateral esquerdo, que ele jogou defensivamente. Então teve várias dificuldades, porque o Tite não soube utilizar. Dos erros que o Tite cometeu na Copa, esse foi um dos mais graves. O Vinícius já era um jogador importante, um jogador que desequilibra, e ele não soube aproveitar. Toda sabe quem era, Moda. Todo mundo falava dele já. E ele de lá para cá só está melhorando. Esses números que você falou aí, de 3 temporadas seguidas, ser o cara com mais participações em gols, assistências e gols, é um claro exemplo disso. E o Ancelotti foi muito bem nisso, porque quando saiu o Benzema, ele fez o quê? É uma dupla de ataque. Aí agora tem uma outra discussão. E se o Mbappé foi para lá, como é que vai ser? Eu falei, pô, eu não quero estar na pele do adversário. Porque se for para lá, ele vai ter um trio de ataque com o Mbappé, Rodrigo e Vinícius. Ou ele pode fazer o Rodrigo jogar mais como um meia, trazê-lo para atuar um pouco mais atrás. O Rodrigo pode jogar de tudo. E dá para botar o Bellingham junto, dá para botar os 4. O Bellingham tá ali, jogador você pode ter um quarteto de meio campo. Vamos dar um exemplo. Kroos, Valverde, Bellingham e os 3. E Rodrigo. E os 2 na frente, Mbappé e Vinícius. Ah, mas os 2 jogam pela esquerda. Cara, isso não é problema. Vai para a esquerda, se movimenta, troca de posição. Mbappé tem poder de finalização, é um absurdo, é um monstro. Aliás, hoje, para mim, no jogo Borussia Dortmund e PSG, ele é a diferença. Ele é a diferença. Se tirar o Mbappé, os 2 times são mais ou menos pau a pau ali. Pelo que tem produzido. O Dortmund foi o primeiro colocado na chave dele do que a chave do PSG. Ganhou 2 vezes do Newcastle, que é time rico da Inglaterra. Ganhou lá dentro da Inglaterra. Eliminou muito bem o Atlético de Madrid, já poderia não ter perdido o primeiro jogo, mandou bola na trave, no último lance do jogo. E por isso que quando a gente vê o Vinícius Júnior no Real Madrid, e mais uma vez o Real Madrid destruindo o Barcelona, se tornou uma rotina, a gente imagina o que poderia ser o Ancelotti na seleção brasileira. Acho que a ideia inicial do Ancelotti passava muito por isso. Vários dos jogadores brasileiros principais estão no Real Madrid hoje. 2 dos principais, Vinícius, Rodrigo. O Éder Militão também é um dos principais, mas se machucou seriamente no início da temporada. E, de fato, a coisa poderia ser bem melhor. Antes de entrar na provocação ou nas provocações do Vinícius, eu estou muito com o Danilo. Eu acho que o que a gente viu nos últimos anos, na era Tite, no pequeno recorte de Diniz, foram 6 anos de Tite e 6 jogos do Diniz. É uma diferença grande, eu admito. Mas foi um desperdício em relação ao jogador brasileiro na seleção, né? O Vinícius talvez seja o maior exemplo. E o grande erro do Tite, na minha opinião, foi continuar a insistir na Neymar dependência, e as conversas, elas se encontram, né? A questão do Neymar, Jorge Jesus falando, tudo que a gente está abordando até agora, e em detrimento, talvez, de um jogador que estava visivelmente em ascensão e tem uma compreensão diferente da carreira dele, e que pode ser um protagonista ou uma estrela, não necessariamente aquele cara que vai ser o dono do time, o dono da bola, mas sim o melhor jogador. O Vinícius Júnior é há muito tempo o melhor jogador brasileiro, em atividade, né, Trajano? Não exatamente como o Messi, na prática. E acho que na seleção ele nunca foi tratado como tal. E tratado como tal não é dar regalia a ele, não. Enfim, ter um sistema de jogo que facilite o trabalho dele. Se vocês repararem,